convite para a escola dominical. Pois é Deus quem sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração. Quando chega o pecado eu digo não, 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 não. Cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Saúdo a todos os internautas com a doce paz do Senhor. Esta é a sua escola dominical virtual. Esse é o meu canal, Escola Bíblica Dominical Virtual, de todos os domingos. Gostaria que você fizesse comentários, que você curtisse e que você aí interagisse conosco aí nesses comentários, para que nós possamos cada dia mais trazer mensagens que nos edifica. Nós estamos na lição Betel e nesse último trimestre, nós estamos estudando sobre doutrinas fundamentais da Igreja de Cristo. E hoje nós vamos para a terceira lição, que a terceira lição diz o seguinte. Lição 3, a maravilhosa e inefável graça de Deus. O nosso textual ele diz o seguinte: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. A verdade que nós vamos aplicar nesta lição, queridos professores, alunos, é esta: a graça é o ato misericordioso de Deus, pelo qual Ele oferece salvação e vida eterna a todos os pecadores. Vejam bem que nós, na verdade prática, nós já vamos entender sobre a lição que nós estamos estudando, sobre a inefável graça de Deus sobre os homens. E aqui ninguém fica de fora, pois a verdade que nós vamos aplicar nesta lição, queridos professores, é mostrando aos nossos alunos que a misericórdia de Deus, pelo qual Ele oferece salvação e vida eterna, é para todos os pecadores que reconhecerem que precisa de estar com Cristo. Introdução: não há como negar que todos nós somos pecadores. Nossa natureza é corrupta e nossos pensamentos e ações cheios de engano. Porém, louvamos a Deus porque Ele não nos salva por nossas obras, e sim por sua graça. Então, aquele espírito de grandeza após a introdução, nós temos que dispersá-lo, tirar de nós aquele egoísmo, aquele orgulho, tiramos de nós, porque não há como negar essa verdade, que a nossa natureza é corrupta e que nossos pensamentos e ações são cheios de engano. Porém, nós precisamos louvar a Deus porque Ele não nos salva por nossas obras, e sim por sua graça. Então é a graça de Deus que se manifestou e vem trazendo salvação, veio trazer salvação a todos os homens. O objetivo da primeira parte da lição: apresentar uma definição acerca da graça e contrastá-la com a lei. Então nós vamos, nesse primeiro ponto, vamos apresentar, vamos definir, para que os irmãos entendam, a graça contrastando com a lei. Ponto 1. Compreendendo a graça de Deus. A graça se refere à bondade de Deus. O homem, através da fé, passa da condição de perdido a filho de Deus. É o que nós vamos estar vendo nessa lição. No primeiro, nós vamos, no 1.1, vamos uma definição bíblica a respeito da graça. 1.2, a graça é inexplicável. E o 1.3, a graça
graça comparado à lei. 1.1. Uma definição bíblica a respeito da graça. A graça é um favor que não merecemos, porém a graça só assumiu seu significado pleno com a vinda de Cristo. Quando recebida pelo cristão, ela governa sua vida espiritual, compondo favor sobre favor. Ela capacita, fortalece e controla todas as fases da vida. 2 Coríntios capítulo 8, versos 6 a 7. Então, meus queridos, nesse primeiro ponto, nós vamos a uma definição bíblica a respeito da graça. Nós vamos entender o que é a graça. O que é a graça de Deus? Então, em primeiro lugar, graça é um favor imerecido. Então, nós não merecíamos, mas por bondade de Deus, Ele enviou para nós a sua graça, Jesus, para que pudéssemos redimir e nos dar uma esperança de vida eterna que nós não tínhamos. Então, meus queridos, a graça assumiu esse significado a partir da vinda de Cristo, porque antes o povo vivia sobre os códigos da lei, mas agora Jesus é a graça, Jesus é aquilo que nós não merecíamos, mas Deus o enviou para sofrer e morrer por nós, e Ele capacita. Quer dizer, a graça agora nos capacita. A graça nos fortalece e controla todas as fases da nossa vida. Quer dizer, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. 1.2. A graça é inextricável. O estado de pecado não o faz merecedor de nada, a não ser do juízo. Não há como explicar tal bondade manifesta. Deve-se apenas crer e desfrutá-la. Na vida do cristão, como justificação, capacidade de realizar a obra de Deus, dignidade e uma nova posição, uma eterna herança. Então a graça não se explica. Nós conhecemos pessoas que viviam uma vida sem controle, uma vida de pecado, e quando elas são atingidas pela graça de Deus, ela passa a ter novo comportamento. Pessoas que estavam esquecidas na sociedade, pessoas que não tinham nenhum tipo de valor, agora você vê através da graça eles sendo capacitados para realizar a obra de Deus. Quantos homens de Deus, quantos pastores que no mundo não valiam nada, era uma vergonha para a sociedade, mas uma vez alcançado pela graça, agora ele atingiu uma nova posição e, além de tudo, uma eterna herança. Então a graça é que nos capacita a realizar a obra de Deus. 1.3. A graça é comparada à lei. A lei foi a revelação de Deus para Israel acerca de como manter o relacionamento com Deus. A lei nos conduzia a Cristo para crermos nele. Como escreveu o apóstolo Paulo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que nele creem. O mesmo Deus que nos pede algo também nos capacita a realizar. Isso é um Deus maravilhoso. Então, nesse último ponto da primeira parte, nós estamos vendo a graça comparada à lei. Então, a lei foi dada a Israel, não foi dada aos gentios. Alguns gentios que acompanhavam o povo de Israel, eles passavam a guardar a lei que foi dada a eles. Então a lei era como os israelitas mantinham um relacionamento com Deus, sobre proibições. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Como vimos na lição passada, muitos animais morreram em lugar do pecador para que houvesse remissão do pecado daquele camarada, porque ele tinha pecado. Mas a lei nos conduziu a Cristo. Então, meus queridos, Cristo é o modelo, é a graça de Deus em nós. Então Jesus disse: olha, sereis meus discípulos se fazer o que vos mando. Jesus disse que o mestre, que o discípulo procura
procura igualar a seu mestre. Então agora nós somos modelos cristãos. Por isso somos chamados de cristão, porque nós procuramos viver a maneira que Cristo ensinou. E Cristo é amor, Ele é o amor de Deus. E quando nós estamos firmados no amor, então nós não precisamos das leis, porque nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O objetivo da segunda parte da lição: mostrar como a graça se desenvolve na vida cristã. Então agora, nessa segunda parte, nós vamos estar mostrando como a graça se desenvolve na vida daqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador. O mover da graça na vida cristã. Em Tito 2:11 e 12, a graça de Deus se manifesta para trazer salvação e para nos ensinar a viver nesse mundo. Assim a graça divina nos acompanha ao longo de toda a caminhada cristã. Então, meus queridos, nós vemos aí a graça de Deus se manifestar trazendo salvação a todos os homens. E aí no outro verso diz: nos ensinando. Então nós vamos andar toda a nossa vida debaixo da graça. E nesse segundo ponto da lição, nós vamos estar vendo no 2.1, a graça nos capacita para o serviço. No 2.2, a graça nos ensina. No 2.3, a graça nos fortalece. Então vamos para o 2.1. A graça nos ensina. Interessante notar a ação de Deus entre duas manifestações divinas. Se há manifestado, Tito 2:11, e aguardando o aparecimento e a manifestação, Tito 2:13. Assim carecemos desta graça para a salvação e para vivermos neste mundo enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Então nesse 2.1 nós estamos vendo sobre o tema aqui: a graça nos ensina. Então a graça nos ensina. Pela graça nós não nos apartamos da palavra de Deus, para que nós possamos estar vivendo conforme os mandamentos de Jesus Cristo. É interessante aqui, diz o comentador, notar a ação de Deus entre duas manifestações divinas no mesmo texto. Então se há manifestado, quer dizer, a graça de Deus se há manifestado no 2:11, que diz: a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Aquele vizinho que você não gosta dele, se você pregar o evangelho para ele, a graça pode alcançar, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. No versículo 13, então nós vemos aí uma segunda manifestação, que aí através da graça agora nós vamos aguardar o aparecimento e a manifestação de Cristo em glória. Então, é por isso que a graça nos ensina. Vivemos na graça para que nós possamos viver aguardando esse momento glorioso da vinda do Senhor, para que através da graça nós sejamos arrebatados para estarmos sempre com o Senhor. Então é por isso que o comentador diz que nós carecemos desta graça para a salvação. Nós carecemos dessa graça para viver nesse mundo enquanto aguardamos a volta de Cristo. E na graça que foi manifestada em nossas vidas, fazendo com que nós tornássemos novas criaturas. E agora nós não agimos pelo nosso querer, mas nós sempre consultamos a graça, de que maneira nós possamos se comportar para que Cristo seja refletido em nós. 2.2, a graça nos fortalece. Então agora nós vamos ver sobre a graça nos fortalece. Dias difíceis e trabalhosos, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não importa o que os outros estão pensando, falando ou fazendo, fortifica-te. Não se trata de sermos fortes em nós mesmos, mas por meio da graça que está em Cristo Jesus. Então, nesse segundo ponto, no 2.2,
2, nós estamos falando, queridos professores, alunos, internautas, sobre a graça que nos fortalece, a graça que nos fortalece. Então Paulo dizia a Timóteo que dias difíceis, dias trabalhosos, em que as pessoas não vão mais, não obedecem mais à sã doutrina, e cada um quer viver o seu belo prazer. Mas Paulo diz: só fortifica-te na graça. Como eu posso me fortificar na graça? Orando, jejuando e lendo a palavra de Deus. Esta palavra precisa ser meditada a cada dia, porque não se trata de sermos fortes em nós mesmos, diz o comentador, mas é por meio da graça que está em Cristo Jesus que nós vamos cada dia avançando em busca da glória de Deus, em busca da perfeição para estarmos com o Senhor. 2.3, a graça nos capacita para o serviço. Notemos que a graça de Deus atua nos diversos aspectos da vida cristã: salvação, ensino, fortalecimento, serviço. Não há motivos para sermos inoperantes e nem indiferentes ao serviço cristão. Perseveramos a sermos ativos, participantes, servindo ao Senhor. Então, meus queridos, nós vemos que a graça nos capacita, que a graça nos fortalece. Então, esse comentador está trazendo para nós as doutrinas fundamentais da Igreja de Cristo, que nós possamos nos basear nas doutrinas fundamentais. E aqui ele diz que a graça atua de diversos aspectos na nossa vida. Então não há motivo, como diz o comentador, concordo com o comentador desta lição, que não há motivo para sermos inoperantes, para sermos medíocres, para não fazer nada, para sermos zero à esquerda. Por isso, nós não precisamos viver indiferente, mas nós temos que prestar um serviço cristão baseado na graça que nos foi dada. Objetivo da terceira parte da lição: revelar quem éramos, quem somos e nossa responsabilidade devido à graça. Então, nesse terceiro ponto, queridos alunos, professores, nós vamos estar revelando quem você é hoje e verifica agora a tua responsabilidade devido à graça que há em você. 3. A graça divina e doutrinas estranhas. Há um alerta bíblico quanto às doutrinas várias e estranhas. Ao longo da história da igreja, várias doutrinas sem fundamentação bíblica ou baseadas em distorções do texto bíblico têm surgido, e nós vamos ver o antinomismo, legalismo e a falta do uso da disciplina na igreja. 3.1. Antinomismo. Trata-se de uma antiga heresia que distorce a doutrina bíblica da graça e dissemina a ideia de que todos os que foram alcançados pela graça de Deus estão livres para viver sem regras ou princípios morais. Ao contrário, quando a graça domina, ela proporciona vida em Cristo Jesus e a pessoa está morta para o pecado. Então o antinomismo prega que uma vez alcançado pela graça, ela pode fazer o que ela quiser, que ela será salva, a mesma coisa. Mas o que nos ensina a Bíblia, a doutrina da Bíblia, que somos doutrinados, é que nós, alcançado pela graça, quando a graça é dominante em nossa vida, ela proporciona em nós um desejo de viver aquilo que Cristo viveu, de viver aquilo que Cristo ensinou e de viver na glória e na graça do Espírito Santo de Deus. Então, para o mundo nós já estamos mortos. A vida que agora vivemos no Filho de Deus, pela nossa fé no Filho de Deus. 3.2. Legalismo. Considera e concentra toda a atenção no comportamento humano, não como resultado da
mas como requisito para alcançar mérito diante de Deus, como se fosse necessário completar o processo de salvação. Lembremos-nos de Cornélio, que era piedoso, temente a Deus, fazia esmola, orava a Deus, jejuava, porém não era salvo. Então o legalismo prega que você também pode dar uma forcinha nessa graça. Se você for bonzinho, se você for uma pessoa que contínuo está dando esmola, está ajudando as pessoas, está ajudando a sociedade, então você tem a graça de Deus. Pelo contrário, você não tem a graça de Deus. Você só tem a graça de Deus quando você age como Cristo agiu, quando você faz as coisas pela bondade de Cristo que há em você, por ver as necessidades das pessoas, sem querer nenhum mérito por isso, sem querer troca. Quando eu trago meu dízimo na igreja, não é porque eu estou querendo nada em troca, é em gratidão à graça que a mim foi revelada. Quando oferta, a minha oferta é gratidão. O meu dízimo não é segundo a lei. Nada disso de pregar para mim lei para me dizimar. O meu dízimo é gratidão por tudo que o Senhor tem me dado. Estou vivendo no tempo da graça. E no tempo da graça eu não sou obrigado a dizimar. Eu não sou obrigado a ofertar. Não sou obrigado a ter compromisso com Deus. Mas a graça me atingiu. E a graça me atingindo, eu sou ofertando, sou dizimista pela graça. Porque eu amo a Deus e eu sou grato. Então, todas essas coisas que eu contribuo, que você contribui, tem que ser como gratidão a Deus, porque agora nós não estamos na lei era uma exigência. Ensinar o povo a ser dizimista, a contribuir, mas que ele traga tudo com gratidão. Lembra que Pedro falou para Ananias, ficando era ateu, você não tinha nenhum compromisso de trazer para a igreja, para se apresentar. Aqui é para trazer por gratidão, é aquele que quer ver a obra de Deus crescer, que tem amor, que tem a graça. 3.3. A falta do uso da disciplina na igreja. Será que há incompatibilidade entre a graça e a disciplina? Contudo, biblicamente, a disciplina é um exercício de amor e graça. A ausência de disciplina pode resultar em alguém abandonar a graça de Deus. A disciplina na igreja visa corrigir para aperfeiçoar o caráter e conduta do discípulo de Cristo. Visa restaurar o faltoso e manter a pureza espiritual, pois contribui para que haja temor na igreja local. É a graça, meus queridos. A falta de disciplina na igreja está, muitas igrejas virando uma verdadeira baderna. Igreja mesmo, Assembleia de Deus, que não dá mais gosto você sentar lá para, junto com aquele povo, oferecer um culto a Deus. Não é discriminação, mas banalizou. E aí outros não entendem, outros pensam que a disciplina é a falta de amor. Se falta amor, falta graça. Às vezes você disciplina o irmão mesmo chorando, mas mostrando que você o ama. Você quer ver ele todo dia na igreja, sentado ali no primeiro banco, até que Cristo nasça, até que Cristo seja formado dentro daquele indivíduo faltante. Mas nós, às vezes, o expulsamos da igreja. Para onde irá? Como pedir, Senhor, para onde iremos nós? Quando Jesus disse, olha, vocês querem ir também? Pedir, Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Pastor, para onde você está mandando essas pessoas? Estamos falando da falta do uso da disciplina na igreja, mas a disciplina cristã é recheada de amor. Se não dá para ele participar da comunhão da forma que está, mas dá para sentar no primeiro banco, aos olhos do pastor, para o pastor dizer, filho, eu estou cuidando de você, visitando, orando com ele, até que a graça seja entronizada novamente dentro dele. Meus queridos irmãos,
então nós não podemos viver sem disciplina, pois a disciplina ajuda a nos corrigir e ajuda-nos a se acertar para podermos sermos participantes da graça de Deus. Conclusão: louvemos a Deus por sua superabundante graça, que se manifestou em Cristo Jesus para nos trazer salvação, pois não há mérito em nós. Por nossos próprios recursos não conseguimos satisfazer a justiça divina. Esta graça que trouxe salvação também é suficiente para nos sustentar até o dia final. Meus queridos internautas, que a graça de Deus superabunde em vossas vidas e que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça. E até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.